gente, boa noite. Estamos aqui para mais um momento com a nossa live e vamos agora esperando o pessoal entrar. Vamos lá. Vão entrando, pessoal. Já estamos vendo as pessoas entrarem. Nosso convidado especial também deve estar entrando. Pode chegar, doutor Tony. Gente, que legal, não é? Vai ser um momento muito especial essa noite. Com certeza vocês vão ver isso, né? Então vamos agora ver como é que eu faço para chamar o doutor Tony. Vamos lá. Gente, que alegria poder ter essa oportunidade tão preciosa hoje, nessa live com o Dr. Antony Portigliari, uma pessoa muito querida para mim. Vocês já vão entender porque ele é muito especial para nós, né? Muito especial mesmo. Vocês aqui nessa noite, enquanto o Dr. Tony entra, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, né? É muito especial para mim essa live de hoje. Porque ele, além de ser uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem uma importância muito grande assim, no nosso ministério e também por todas as oportunidades que ele nos deu e que nos ajudou em tantos momentos, e realmente é uma alegria poder fazer essa live. O tema que estão me perguntando é cura na família, que é um tema muito especial para mim, né? Todos vocês que me conhecem sabem que a gente já trabalha há anos no Ministério com Família. Nós trabalhamos as questões da cura da alma, todas essas questões que nós sabemos que começam na família. As feridas da alma começam na família, não é? E nós nunca vivemos um tempo com tanta necessidade de olharmos as relações familiares como hoje. Por quê? Porque com a família em casa, nós somos confrontados a olharmos as nossas famílias, analisarmos os nossos relacionamentos, né? Esse é um tempo histórico, vai ficar marcado para sempre na nossa história, né? Um tempo que nos surpreendeu, porque ninguém esperava acontecer isso, e nós já estamos há mais de um mês em casa, nós já estamos lidando com todos os desafios que a gente tem, né? E com isso nós estamos vendo como nós precisamos olhar os nossos relacionamentos, avaliar e buscarmos soluções para as nossas vidas, identificarmos as feridas que impedem os nossos relacionamentos, né? A Sandra está me dizendo aqui que ele já solicitou. Mas como eu estava falando com vocês, essa temática de hoje, ela é essencial para as nossas vidas, essencial. Por quê? Porque todos nós queremos ter uma família saudável. Todos nós queremos fundar uma geração saudável. Todos nós queremos que os nossos filhos, que a nossa descendência, que vão dar continuidade à nossa história, que eles fundem uma família bem estruturada, uma família feliz, uma família que realmente possa levar os princípios de Deus para gerações. Então nós estamos vivendo esse tempo. E hoje eu pensei muito agora à tarde no texto de Isaías 61, né? Eu quero aproveitar para comentar com o doutor Portigliari logo que ele entrar, mas que é uma profecia. Isaías escreveu como profeta, viveu 700 anos antes de Cristo, e ele traz, né, das suas profecias muitos momentos muito importantes falando sobre família, muitos. E no capítulo 61, que é um texto, né, que Jesus leu quando ele iniciou seu ministério
na sinagoga, em Lucas, no capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério falando sobre família. Não é? Por quê? Porque ele abre o livro do profeta Isaías e ele vai falar do propósito do seu ministério. E quando ele começa a falar, a gente vai lendo todo esse capítulo, né? Nós vamos ver o quanto que o propósito dele foi trazer cura para a família. A família se distanciou, né, dos projetos de Deus. A família tem, ao longo da história da humanidade, perdido muitas vezes a compreensão do seu propósito, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos entender o quanto, né, nós precisamos rever essas questões. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eu estava te vendo, eu estou vendo o povo entrar. Só que você me convidava. Tá, mas nós estamos aqui aprendendo, eu estou aqui aprendendo. Ah, mas ótimo. Aprender é sempre bom. É bom porque a adrenalina fica a mil, o povo entrando, já vai um enviando aviãozinhos para o outro, vai convidando. Que prazer. Eu até falei aqui com o pessoal, gente, vamos esperar, vocês vão entender, porque ele é tão importante para mim, na minha história, logo vocês vão saber. Então ele entrou, gente. Maravilha, estamos aí, estou aumentando o volume. Ok, tá bom o volume para vocês, gente? Olha, aqui diz o seguinte, que se eu sair e entrar de novo, já que aprendimos o momento, nós temos mais 10 minutos. Porque senão nós vamos perder 10 minutos. Aonde isso aí entra de novo? Mas deixa assim, vamos em frente e nós vamos... A gente pode fazer o seguinte, se cair antes da gente concluir, a gente volta mais uns 10, 15 minutos, tá bom? Perfeito, Vilma. Gente, que bom te ver. Apresentar Dr. Anthony Portigliari, vocês que já têm o meu livro, vocês que já leram, vocês que já me ouviram falar em diversas lives, não é? Porque nós tivemos tantas lives falando sobre o tema do livro, doutor Tony, que eu quero só ler para vocês um parágrafo da minha apresentação do livro, para vocês entenderem quem ele é. Diz assim: um agradecimento especial ao doutor Anthony Portigliari, chanceler da FCU, Florida Christian University, que abriu para mim as portas de um cenário rico de possibilidades de transmissão das minhas compreensões, que acolheu minhas ideias e deu-me sugestões e orientações preciosas para nortear minha temática. Daí abriu-se uma dimensão ampla que resultou em minha entrada na FCU para mestrado e doutorado, e na tese que deu origem a esse livro, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. E novas fronteiras se abriram para o meu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos, e daí foi para a Europa, Japão, Canadá e tantos outros Inglaterra, países. Alemanha, Suíça. Mas faltou uma frase importante aí, doutora Ilma. Faltou uma frase importante. Além de tudo isso que a senhora falou, que não é tão importante assim, fanático pelo meu trabalho. Isso que você devia ter colocado. Porque eu tenho... quem me conhece e as pessoas... Eu mandei algumas mensagens, alguns convites. É muito difícil que eu fale de família ou em alguma palestra, quando a gente fala de fraturas emocionais, quando a gente fala de coisas que têm a ver com a família, que eu não fale da doutora Ilma Cunha. Para mim, eu respeito, tem profissionais maravilhosos, tem pessoas que são professoras da universidade que eu honro, porque conheço o trabalho, conheço a profundidade que eles têm. Mas tem uma graça especial que Deus te deu, Ilma, que faz com que você vá no âmago das questões. E eu tenho certeza que quem estiver nessa live agora, no final dela, o Espírito Santo de Deus vai tocar de alguma forma, alguma coisa vai vir, alguma coisa se revela, porque o dom que Deus lhe deu de revelar, de buscar onde não tem, e esse jeitinho meigo, mas tremendamente poderoso que você tem, faz com que o Espírito Santo busque lá na nossa entrar em alguma coisa muito importante, que acaba marcando nossas vidas, para o bem, para melhor, para se desenvolver.
Então, gente, a primeira vez que eu fui conhecer a FCU em Orlando, né? A convite do Dr. Tony, porque eu chamo assim no nome mais íntimo, né? Dr. Anthony Portigliari. Nós somos recebidos, eu e meu esposo Celso, que você já conhece, na casa dele. A família dele é uma coisa linda, gente. A nossa querida Fernanda, que deve estar aí pertinho, né? Pertíssimo. Eu amo a Fernanda, é meiga, delicada. O Stefano e o Bruno, não é? Foram 4 pessoas, gente. E nós sentamos à mesa para almoçar, uma comida maravilhosa que eles sempre fazem. E nós saímos da mesa do almoço, nós saímos, era quase meia-noite. Era mais de 10 horas, mas aí os meninos saíram, foram partilhar com os amigos dele, falando o quê? Cura na família. Exatamente. Gente, eu falei quase meu livro todo, né? E nós conversamos e foi aí que surgiu o convite de ir para a universidade, conhecer, fazer mestrado e doutorado. E ele me convidou também para ser professora estrangeira convidada. Gente, a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus, não é? Porque Deus é que estabelece as conexões. Deus tem um propósito em cada vida. E aí, quando nós começamos a alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus, e que Deus, ele vai abrindo as conexões. Dr. Anthony, Dr. Tony e Fernanda, e essa família, e a FCU, foram essas conexões que Deus abriu. Por isso eu sou muito grata a ele e a sua família, gente. Muito. Vamos lá. O que você tem para nós hoje, Ilma? Eu estou aqui para ouvir, para ser ministrado, para que esse povo maravilhoso também seja ministrado. O que Deus colocou no teu coração hoje? Me conte. Qual que é a linha? Eu pensei muito hoje sobre o tema que nós colocamos no post, cura na família, né? Porque foi o primeiro assunto que nós conversamos no nosso primeiro contato. E esse assunto esse tema foi tão marcante para a minha vida e também para a de vocês, né? E das oportunidades que nós tivemos, que a gente não pode falar outro tema que não seja esse. Há pouco tempo, eu recebi uma ligação do esposo de uma paciente e ele falou, eu estava fazendo um curso, eu acho que era em São Paulo, fora do estado do Espírito Santo, que ele estava fazendo um curso, né, e eu participei de uma aula de um professor fantástico. E ele começou a falar sobre cura da alma, cura da família, e ele falou de você. E aí, quando ele falou de você, ele falou assim, eu olhei e falei, eu conheço ela. Ele disse que em toda a sala ele era o único que me conhecia. É verdade. Me lembro e sei onde foi. Eu falei, já sei quem é esse professor, Dr. Anthony Portigliari. Eu creio que uma das grandes... um dos grandes desafios é a gente ter a humildade, e não é que eu me vanglorio disso, de reconhecer que tem um dom, e você sempre reconhecer. E não se apropriar de ideias, ou não se apropriar de conceitos, mas reconhecer a origem, né? E eu confesso, Ilma, que você trouxe para a FCU numa época, quando você veio dar aulas para nós e continua sendo a nossa professora, não é que você não é mais, foi convidada formalmente e continua sendo. Você trouxe essa revelação. Eu creio que Deus te usou poderosamente e te usa, porque muitas vezes, quando você fala de psicologia, você fala de psicanálise, você fala de counseling, como se fala aqui, e mesmo uma pessoa sendo cristã, ela muitas vezes tem uma dificuldade de fazer essa conexão, mas de uma forma elegante e ética, sem ferir as susceptibilidades, e ao mesmo tempo trazendo essa consciência da inteligência espiritual. E eu creio que o dom que Deus te deu, e de fato, sempre que a gente se encontra, acaba falando disso, teu livro, eu creio que tem mexido com tantas pessoas, sabe? Eu vivo indicando, e são pessoas que não são cristãs, muitas delas não são cristãs, até para judeu eu já dei o livro. Então, aliás, nós tivemos muitas pessoas, eu nunca vou me esquecer, um referencial cristão para a minha vida foi o Dr. Russell Shedd, extremamente
pragmático com a palavra, um homem de Deus, um homem que, eu digo assim, era um servo de Deus. Não falemos das personagens bíblicas, né? Falamos dos viventes, aqueles que estão entre nós. Que me constrangia de tanta sabedoria, de tanta graça, de tanto conhecimento, de tanta humildade. E eu confesso que quando eu fui encarregado de falar com ele e senti prazer de falar para ele fazer também um escrito no teu livro, eu falei, meu Deus, será que eu vou mesmo para o Russell, cheio de batistão e tal, e aquela coisa toda, né? E eu com cuidado. E aí ele se tomou o trabalho, que para ele foi um prazer, dito por ele mesmo, de ler teu livro. E isso para mim foi um dos maiores testes que nós tivemos, de que realmente a profundidade dele mexia com as pessoas, a tal ponto que mexeu com ele, mexeu com os filhos dele, ele passou o livro para tua família. E ele não escreveu por escrever, ele escreveu porque realmente sentiu aquilo que estava escrito lá. Então, eu creio que esse sentimento, e aqui eu deixo registrado para quem está nos assistindo, se você não leu o livro da doutora Ilma Cunha, eu te desafio que você leia, porque é muito difícil que uma família não se encontre em alguma situação lá dentro. Ela vai se encontrar. E eu sou uma experiência viva disso. Eu conto para quem quiser me ouvir. Cada vez que eu falo de coaching, ou eu falo de fraturas emocionais, ou quando eu vou, mesmo no SOR, quando eu falo dos perfis e tudo mais, sempre encontro uma forma, porque eu creio que nós estamos vivendo um momento onde o Stefano gosta muito de falar disso, de vulnerabilidade, né? O que é a vulnerabilidade? É quando você, de fato, está predisposto, com o coração aberto, de conectar com as pessoas com a verdade da tua vida. Sair daquele patamar que algumas pessoas se colocam e ter a predisposição, ter essa vulnerabilidade de chegar, se colocar em posição de igualdade, contar com o que são tuas fraquezas, de onde você vem, o que você viveu. E foi assim a experiência que nós tivemos lá em casa. Já não na primeira vez, mas em outras vezes que você esteve lá. E essas duas coisas que mexeram tanto comigo, que eu conto sempre. Primeiro, para que as pessoas entendam como que nós podemos, através do autoconhecimento, através da história das nossas vidas, fazer um reset espiritual e emocional das nossas vidas. Então, nós podemos passar por vários pontos, como nós tivemos a oportunidade de fazer isso juntos, sim, com o pastor Celso e a Fernanda em casa, e isso transformar uma situação da forma que nós vimos transformar. Por isso que eu não me canso de contar, para mim essa história é viva, e até podemos, ainda hoje, mas lá no finalzinho, para que o povo fique mesmo, sabe, Agora, se eu fosse alguém que está te ouvindo agora, eu falaria assim, põe o aviãozinho, manda, porque ainda aqui a chapa vai esquentar, pode ter certeza disso. Gente, manda aí para seus amigos, ó, chama o povo aí, ó. É hora. Diga aí, viu? Diga aí uma. Não é? Isso que você falou agora é importante demais, porque hoje eu estava refletindo sobre cura na família, principalmente nesse tempo que nós estamos sendo confrontados, né? Para ficar em casa. Todos nós, é família em casa, não é? Eu escrevi alguns textos sobre esse tema junto com a minha nora, Sandra, e refletindo sobre o que é família em casa. A família como lugar de refúgio, e aí eu fiz novamente o questionamento do tema do livro, lugar de refúgio, campo de batalha. Mas eu também falei da família como construtora de memoriais. Mas também falei desse momento que o Senhor nos proporciona para avaliarmos a dinâmica relacional. Como estão as relações familiares? Porque no dia a dia, né, doutor Tony, todos nós trabalhamos, nós corremos, chegamos em casa, e aí a gente tem todas as demandas de casa, mas nós não paramos muito para avaliar essas questões, a não ser quando surge um desafio. Quando somos confrontados por alguma adversidade, alguma coisa. Mas, normalmente, nós temos pouquíssimo tempo em casa. Então, a gente não consegue tempo nem de olhar para dentro da gente mesmo. Para falar, meu Deus, por que essa angustiazinha está batendo aqui, né? Por que esse sentimento de
solidão. Por que eu reagi assim nessa situação? Pouquíssimo a gente para avaliar, para pensar naquilo que nós precisamos melhorar. Agora nós estamos em casa, né? Mas eu creio que... Naturalmente em casa. Eu creio que o seu livro, o título do seu livro nunca foi tão oportuno. Porque, na realidade, hoje a opção e a oportunidade que nós temos de transformar a tua casa, a tua família, num lugar de paz ou um campo de batalha é iminente. Então, se você não estiver calibrado emocionalmente, ele vai se transformar num campo de batalha. Vem a disputa, vem o egoísmo, sabe, você não sente a vontade ou a necessidade de agradar o teu cônjuge ou as pessoas que convivem lá. Então, eu creio que o tema do teu livro, sinceramente, nos momentos de conflito, nos momentos de crise, nessa convivência forçada que hoje nós estamos tendo, é aí que nós vamos ter dois caminhos. O Stefano fala com muita propriedade sobre oportunidade. Sobre crises, perdão. E ele fala que crises não é bom e não é ruim. Crises é uma oportunidade que você tem de optar por um caminho ou outro. Então, hoje, com tudo isso que nós estamos vivendo aí, é um momento de crises. Mas é também um momento de você optar por que caminho você vai seguir. Então, você tem um caminho de acordar todos os dias de manhã, olhar para tua esposa ou teu esposo e falar o melhor que você tem dentro de você, agradar, beijar, validar, reconhecer, agradecer, ou você levantar já grunhindo, tirando o pior de você. Consequentemente, você vai ter um dia muito ruim de convivência. Então, a família, que seria esse lugar de paz, ele vira um campo de batalha. Então, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos sendo confrontados pela convivência. O que eu estou falando é absolutamente real. Então, uma coisa que nós falamos constantemente com a Fernanda, desde que começou a quarentena, embora eu tenha saído um pouco mais, vou na universidade, volto, eu tenho falado que privilégio que nós temos de rir, de conviver em harmonia, de nos alegrar na convivência, de arrancar as melhores palavras, dela como sempre, desde que eu a conheço, colocando em cima da mesa os melhores sentimentos e o melhor que ela sabe fazer, o melhor que ela sabe te dar. E eu, que reconheço que não tenho essa meiguice, essa doçura que ela tem, mas ao mesmo tempo sempre falando como que eu posso te deixar mais feliz, como que eu posso te fazer mais feliz. Me diga o que você quer que eu faça para te deixar, o que eu posso fazer, qual que é a oportunidade que você me dá de melhorar em alguma coisa. E ao mesmo tempo, a toda hora, se validar. Então eu creio que quem está nos ouvindo agora, você está tendo uma oportunidade. É um momento de crises, é um momento de confrontos, é um momento de conflitos, é um momento de desafios, é um momento da adversidade. E normalmente essas adversidades, normalmente os desafios, eles acionam gatilhos importantes que normalmente têm a ver com as nossas fraturas emocionais. Então, se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não buscar esse equilíbrio para novamente ficar no prumo, essas adversidades vão te tirar do prumo. E aí é o que os franceses falam de sabotagem, que é quando o trem se descarrila. Quem entende de coaching, quem entende de mentoria, quem entende esse movimento humano, sabe que a autossabotagem é uma coisa que é muito latente. E não entendemos porque muitas vezes nós acionamos este gatilho. E este gatilho é acionado em dois momentos. Ou no extremo sucesso, ou no auge da crise. É a mesma coisa que quem sofre de um processo herpético, de herpes, em qualquer lugar do corpo, ou que tem algum sistema nervoso que produz uma herpes zoster, né? É normalmente um gatilho emocional, que é um estresse que chega lá no finalzinho. Esse estresse, quando ele é emocional, leva a pessoa a uma autossabotagem. E a pessoa está no sucesso, ela não sabe por quê, mas ela manifesta aquele sentimento, aquela fratura, e aí, no lugar de ter um lugar de paz, ele acaba tendo um campo de batalha. E esse campo de batalha não é acionado pelo mal das pessoas ou porque elas sejam ruins, é porque brota nelas aquele sentimento, aquela fratura, e é exposta
naquele momento e, consequentemente, nós vemos no lugar de ter um lugar de equilíbrio, nós vamos ver o desequilíbrio. No desequilíbrio, no meio da batalha emocional, entra o espiritual. Aí, o inimigo das nossas vidas, para quem acredita, ou a energia negativa, ou do jeito que você quiser chamar, coloca um rabinho lá naquela brecha que foi aberta, e aí vira um campo de batalha nos dois sentidos, no emocional, no relacional, no familiar e no espiritual. E aí no espiritual... É impressionante, doutor Tony, como as pessoas no auge do sucesso se sabotam. Nós olharíamos normalmente e diríamos, poxa, essa pessoa, ela conquistou um lugar, ela chegou ao lugar que ela desejava, ou às vezes ela comprou alguma coisa e ela não consegue ter alegria pelas suas conquistas. Ela faz tudo que ela pode para conquistar, mas depois aquilo não produz nela uma satisfação. E aí ela, mas por que eu não estou feliz? Mas por que eu não estou alegre com essa casa que eu comprei, com esse carro, com esse curso, com esse lugar mais alto que eu conquistei na empresa, né? O que tem lá atrás, não é? Que amarra que tem lá atrás, que está aprisionando essa pessoa a um lugar onde ela não consegue romper essas algemas. O Freud tem um texto chamado Arruinados pelo Êxito. Sim. Sim. Arruinado, ou seja, arruinado pelo êxito. Tá claro. O próprio sucesso é o gatilho da tua sabotagem. Exatamente. Agora, nós não precisamos ir muito longe, viu, doutora? Nós podemos nos remeter a ontem mesmo. Então, as pessoas pensam que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, embora a gente mora nos Estados Unidos, acompanha demais, porque temos negócios no Brasil, etc. Acompanhamos, temos parcerias estratégicas no Brasil, grandes parcerias em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, uma grande parceria no Nordeste com o Ricardo Monteiro, com a Unifuturo, que a senhora conhece. A Florida Christian University hoje ganhou um reconhecimento nacional tremendo. Tivemos, vou voltar ao assunto, mas tivemos um privilégio enorme de ter os nossos diplomas reconhecidos no Brasil, com parcerias com o MEC, parcerias com a CAP. Aliás, ontem tive a confirmação de que está entrando um estudante maravilhoso, novo, inteligentérrimo, que já tem pós, que já tinha praticamente um mestrado pronto, que eu creio que a senhora conhece, o tal de Eric Fabian Cunha. Eu não sei se a senhora ouviu ou se é familiarizada com esse nome, mas nós estamos tendo o privilégio dele vir para a FCU. Mas deixa eu contar uma coisa. Tem uma crise política, mas eu queria falar que as emoções afloram nos famosos, as emoções afloram nos poderosos, as emoções afloram em ministros, em presidente da República, em pessoas que têm 5 bilhões de dólares de patrimônio, um tal de Donald Trump, e a gente olha para ele, ouve como ele fala, olha como ele se refere aos parceiros, às mulheres, etc. E você fala, uau, que bom, que trabalho maravilhoso que a doutora Ilma Cunha poderia fazer aqui se ela viesse para Nova York, se internasse um tempinho com toda essa família. Porque é verdade. O dinheiro... É um sonho acolhido. Olha, o dinheiro, o poder, as empresas bilionárias não resolvem emoções. É verdade. Ao contrário, elas afloram e se tornam gatilhos para que as emoções explodam, aquilo que a doutora Ilma falou agora, lá do passado, e ela salte e a gente vê o que está acontecendo. Vou dar alguns exemplos. Eu nunca tive tanta admiração por um senhor que eu conheci na Bahia em 1980, 1979, que se chamava Odebrecht, o avô do Marcelo Odebrecht, pai do Emílio. E esse homem causou um fascínio em mim que me fez admirar a trajetória dele, porque ele era reto, ele era um homem extremamente inteligente, uma graça no falar, um tato,
contato com as pessoas que me surpreendeu demais. E quando eu fui prestar serviços para um grupo alemão muito grande, que fizemos a Praia do Forte, perto de Salvador, o seu Odebrecht, eu tive o privilégio de estar num lugar que eles fizeram, que chama Vila do Atlântico, e eu conheci aquele velhinho e fiquei apaixonado por ele. Depois conheci o Emílio. E depois também tive o privilégio de, em 2 oportunidades na minha vida, estar com o Marcelo Odebrecht. Em 2 oportunidades. Coisas bem sociais, nada íntimo, nenhum relacionamento, nunca tive nenhuma aproximação. Lamentavelmente, gostaria de ter tido, porque eles eram poderosíssimos, era uma grande construtora. E era um privilégio estar perto deles. Mas as fraturas emocionais geradas porque alguém disse que jamais chegaria a um determinado lugar, presta atenção. Você nunca será como teu avô, você nunca será como teu pai, você nunca será como não sei quem, porque você é porque você é isso, você é aquilo, conduz aqui um determinado momento o presidente, inteligentérrimo, com uma formação invejável, ele se torna presidente e ele diz nesse momento: eu vou provar para aquelas pessoas que me feriram algum dia que eu vou fazer um negócio muito maior. E que eu vou fazer da Odebrecht a maior empresa do planeta. E de fato conseguiu. Mas junto com todo esse movimento, e eu não estou falando mal, eu estou falando bem, são pessoas inteligentes, são pessoas primorosas na gestão, mas eles foram criando caminhos, subterfúgios, né, na lateral, que na realidade a gente não consegue na hora entender que também são caminhos de autossabotagem, porque em algum momento você vai se encontrar com aquilo que está fazendo. Exatamente. E quando você se encontra com aquilo que está fazendo, explodem governos de vários países do mundo explodiram junto com ele. E hoje o que eu falo, não falo com nenhuma alegria, não falo com demérito, mas tem um amigo que ainda hoje é consultor da empresa, o Marcelo Odebrecht, que foi deposto realmente da empresa, mal tem dinheiro para sobreviver porque os víveres dele foram cortados. Quando nós estamos falando de uma família com mais de 34 bilhões de dólares líquidos. Então, o que significa isso? Que o dinheiro, o poder, você pode ser presidente de um país, e não estou me referindo ao Brasil, pode ser dos Estados Unidos, você pode ser da China, pode ser de onde for. Não resolvem o teu problema emocional. E eles podem te trazer consequências seríssimas. Eu vou dar um outro exemplo. O que é autossabotagem? Muito bom esse exemplo, hein? Muito Olha, bom. mas eu posso trazer outros. Eu vou lhe trazer agora um ruim, que eu já falei um dia com a senhora, e nós comentamos a respeito, mas é para que as pessoas entendam que o pecado não pode ser escondido por muito tempo e as pessoas caminham para uma autossabotagem porque elas próprias não suportam aquilo que estão fazendo. Então, vou dar um exemplo daquele médico de São Paulo, na Avenida Faria Lima, uma baita de uma clínica especialista na adolescentes, atendia 20, 30 adolescentes por dia, e ele foi filmando os abusos constante que ele fazia, e aí depois ele coloca todas as fitas numa caixa e joga num lugar acessível. Para as pessoas, ele foi um acidente. Para quem entende de autossabotagem ou de inteligência emocional, sabe que na realidade ele não suportava mais aquilo, e você na realidade acaba tendo uma atitude que vai de encontro a alguma coisa que tem que acontecer para te solucionar aquela tremenda catástrofe que está acontecendo na tua vida, né? E poderia mencionar muitos outros. Eu posso mencionar agora, recentemente, ontem, o caso do ministro Moro, de quem eu sou assim, um admirador tremendo, o próprio presidente, que eu também admiro, mas nós vemos que no meio de uma crise terrível, sanitária, coisas que afloram também no emocional e política, ou seja, afetam a política, que afetam um país, que afetam um momento que um país inteiro fica comovido, que o dólar foi a 6,91 ontem,
nas casas de câmbio, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E, na realidade, se nós formos analisar sobre um outro ponto de vista, nós vamos ver que não é apenas um problema político, que não é apenas um problema de posicionamento e que não é um diretor de uma Polícia Federal, que tem outras coisas que afloram e que vem muito do emocional, dos posicionamentos, da necessidade que eu tenho de me validar ou me autovalidar, etc, etc, etc. Então, eu creio que se alguém estiver nos ouvindo aqui e lembrar de ter muitas vezes subido e caído, nós vamos ver essa palavra francesa, que é sabotage, que é quando o trem descarrila, e é quando você descarrila justamente como fruto de uma fratura emocional que você teve no passado. Assim aconteceu com Maradona, assim aconteceu com o Neymar no auge da crise, quando começou a rola aqui, rola ali, tem problema com pai, tem problema com pai não, com mãe, ou com a figura feminina, e aí vai para a França, e aí não tem não sei que problema na França. E não estou falando mal, é uma realidade, uma realidade. E aí, São fatos, absolutamente fatos, e não quer dizer que eu não admire, que não defenda. Mas a gente tem que entender o que aconteceu. Ou ainda, nós podemos ir para o Fabiano, quando ele ainda, como que era ele tinha um nome na Itália, era o embaixador, não? Uma coisa assim, um outro apelido aí que deram para ele. E um dia, numa boate na Itália, ele gritou para todo mundo: eu sou da favela, pô, eu vou voltar para a favela. Assim, com essas palavras, até hoje está o vídeo no YouTube. E quando eu vi aquilo há muitos anos atrás, falei, uau, isso é muito pesado, porque eu já estava mexendo com coaching, já veia tudo isso. E hoje nós temos ele morando na favela. Nós temos ele com muitas ações jurídicas. Lamento de coração, eu creio que ele precisa do Senhor, ter alguém que evangelize, porque ele é um homem que tem um coração bom, que ele sempre fez bem para a favela, mas não deixa de ter aí uma fratura emocional que foi colocada no momento em xeque, e hoje nós vemos o resultado disso. Então, doutor Tony, quando nós falamos de cura na família, nós não estamos falando apenas de uma estrutura familiar que nós temos hoje. Nós estamos falando daquela família de origem que nos formou, né, que criou toda a nossa estrutura psíquica e que nós vamos pela vida carregando essa família. Sem dúvida. As marcas familiares, elas ficam presentes na vida da gente e elas, eu sempre digo numa das minhas palestras, que nós somos marcados a ferro e fogo pela nossa família, igual aquelas marcas no boi do fazendeiro, não é? Que está lá, a marca do dono. Nós somos marcados a ferro e fogo. É muito difícil, muitas vezes, um filho ultrapassar o lugar limitado que o pai teve. E isso, quando acontece, é porque tem dores guardadas em relação a esse pai, problemas, conflitos, tudo aquilo que a pessoa não dá conta de lidar na sua família de origem, ela reedita no presente. Ela reedita, assim como o Odebrecht trouxe aquela fala, eu vou fazer melhor. Quer dizer, ele fez um decreto para ele mesmo. Né? Eu me lembro de um paciente que tinha uma depressão crônica, profunda. Até que ele contou um dia para mim um fato. Né? Ele disse, eu disse para mim mesma que eu ia ganhar muito dinheiro e chegar para o meu pai para provar para ele que eu não era um ladrão. Por um episódio lá de infância que ele tirou dinheiro da carteira do pai. Me lembro perfeitamente. Você lembra desse exemplo, né? Que o pai foi na escola do menino e contou para todo mundo que o menino comprava guloseimas para os companheiros. Foi, esse mesmo. E aí ele me contou tudo que ele conquistou, tinha comprado avião, tinha comprado tudo. Aí quando ele estava no auge daquela empolgação, eu perguntei para ele assim, e você provou para o seu pai? E o pai tinha morrido. O pai tinha morrido. Ele falou, não. E começou a chorar como criança. Um homem de 60 anos que ainda estava prisioneiro na idade de 12 anos, quando aconteceu o fato. As amarras do passado, elas vão repercutir no casamento, na família que nós construímos hoje, na vida profissional, não é? É verdade. E também ministerial. Ministerial nem se fala. Pessoas, né, que vão fazer tudo para ser aceitos por Deus, porque não conseguem nem lidar com a graça de Deus, né?
É como se eu E tivesse tem uma que pagar. coisa, tem uma coisa muito forte nisso que a irmã está falando, porque nós vemos uma pessoa que não consegue se submeter, por exemplo, à autoridade. E nós sabemos que essa dominância extrema, e eu me incluo, seja que não estou falando de terceiros, ela vem de frutos de fraturas emocionais. Normalmente teve alguma coisa com a autoridade, não foi meu caso, porque eu me criei com meu pai, então não tem problema de autoridade com relação ao meu pai. Mas sim a necessidade de se sobrepor às adversidades. E você acaba desenvolvendo um perfil memético muito mais dominante, muito mais posicionado. E nós não entendemos quando nós encontramos uma mulher, um homem muito dominante, por exemplo, sem flexibilidade, não entendemos que foi as ferramentas que ela precisou desenvolver, as habilidades que ela precisou desenvolver para se sobrepor aquelas lutas, aqueles abusos ou aquelas coisas que aconteceram. Então, a forma que ele teve de sobreviver foi aquilo. Eu nunca me esqueço aqui, e uma vez... Tony, só um pouquinho. Sim. Eu acho que a gente já está chegando no final do tempo, mas eu queria te propor. Você tem depois mais 20 a meia hora? Quanto você quiser, e se tiver Então, algum outro maluco que queira ficar junto, fica junto. Não tem problema, quando acordar nós voltamos. Aí, Aliás, na fica quarentena, todo nós podemos vir mundo até aí. amanhã de manhã, Ilma. Se a gente se pegar mesmo, nós vamos embora. fica aí, fica todo mundo aí que eu vou entrar novamente. O doutor Tony também Ok. vai entrar e solicitar e eu aceito. E aí, Não, você gente, vai solicita, fazemos da mesma conferir forma. Você as motores, solicita, tá? oramos para que a gente consiga entrar e vamos embora. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vou me esquecer, você fazendo uma descrição em Boston das pessoas que têm aquele ânimo, que têm aquela predisposição, que elas nunca se cansam, que elas são tremendamente dominantes, que isso, que aquilo. Você estava falando assim, a gente estava começando a nos relacionar, e eu falava, uau, tá falando de mim? Para mim, esse negócio para mim, eu tenho essa predisposição, eu nunca me canso, eu isso e aquilo, e aí você nota que foi aquilo que você acabou desenvolvendo, foram as habilidades que acabou desenvolvendo para você sobreviver, né? Mas se você me permitir, Ilma, nós temos 16 minutos ainda. Sim. Eu quero contar o que aconteceu aquela noite que você chegou em casa com o pastor Celso, e para mim foi um dos dias mais marcantes, porque foi tremendamente poderoso tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Você me permite fazer isso? Claro, pode contar. Maravilha. à vontade. Então, para quem está ouvindo, alguns já me ouviram contar, porque sempre que eu tenho uma oportunidade eu conto. Minha mãe morava na Itália, meus pais são divorciados, meus pais se divorciaram quando eu tinha 4 anos, meu pai me sequestrou, assim, literalmente, mas com minha conivência, eu fui um sequestrado feliz. E quando eles decidiram se separar, perante o juiz, meu pai foi lá e perguntou, olha, ele quer ficar comigo. E eu queria, de fato, ficar com o pai, porque o pai tinha o jeito. Era mais dura, minha mãe trabalhava mais, trabalhava fora, bom, tinha umas coisas, né? Ela tinha uma loja e meu pai tinha o laboratório dele perto da minha casa, ele era muito mais dedicado, era diferente o conceito. Único filho, e aí quando eles se desquitam, se divorciam, eles vão para o fórum. Quando vão para o fórum, o juiz fala, olha, lamentavelmente seu filho não pode ficar com você até os 7 anos, porque por lei na Argentina, nessa época eu morava na Argentina, a criança até os 7 anos fica com a mãe. É obrigatório, ok? Aí meu pai pediu licença, falou que eu queria fazer xixi, eu quero, me levou para o banheiro. Quando ele me leva para o banheiro, ele sai por uma outra porta do fórum e ele larga o júri, o juiz, os advogados, minha mãe, todo mundo lá, e ele foi embora comigo. Eu já tinha um carro esperando e só voltamos para Santa Fe, na Argentina, quando eu tinha 7 anos. Então nós ficamos 3 anos, literalmente, fugindo. E ele tinha uma ordem de captura por rapto do menor e desacato ao juiz. Rapto do menor, desacato ao juiz. Ok. Voltamos, deram para ele 1 ano de
decretaram 1 ano de prisão, porque ele tinha um comportamento exemplar, tinha sido trabalhador, o juiz conhecia ele, o advogado conhecia ele, acabaram só deixando 2 meses. Por isso que eu lhe falei que era importante corrigir no livro. Foram 2 meses, confirmei isso recentemente na Argentina com um amigo que nós temos, e 2 meses ele ficou em casa, nunca foi para a prisão, nunca foi para a delegacia, ele ficou em casa, guardado em casa. Ele não podia sair de casa, tinha um policial na esquina que ele também conhecia, mas ele ficou em casa. Muito bem. Vi minha mãe esporadicamente, retomo o relacionamento, minha mãe volta da Europa, vai para a Argentina, retomamos o relacionamento quando eu tinha 14 anos, 15 anos. Minha mãe sempre morou, um tempo morou no Brasil, mas ela sempre esteve vinculada com a Itália. E quando você, Ilma e o Celso viram em casa, minha mãe morava na Itália e eu todo dia, literalmente, é muito difícil um dia que eu não falava: oi mãe, como você está? Tá tudo bem? E sempre falava, porque sempre tivemos um bom relacionamento, sempre. Muito bom. Só que 2 dias antes, a minha mãe me liga e me fala de que ela estava com herpes zoster. Tony, estou muito mal, estou no hospital. A coisa pegou tão grave, foi tão séria, que ela... eu estou com o corpo inteiro, que isso, que aquilo. E ela falou. Mas justamente no dia que vocês chegaram em Orlando, eu tinha falado com minha mãe. E aí você falou: mas e aí, como que está o relacionamento com a mãe? Então eu falei: olha, Ilma, com minha mãe eu tenho um relacionamento maravilhoso. Falou por horas com ela. Eu creio que os últimos 15 anos eu nunca tive tão bem com minha mãe como eu tenho estado, sempre diálogo, sempre falando, me preocupando com ela, sendo provedor, etc. Tudo o que eu podia para realmente, não somente no emocional, não somente no relacional, no econômico, tudo que tinha direito. Com o coração em paz, sabe? Absolutamente em paz. E aí eu contei para você de que ela tinha herpes zoster. Aí você, com o seu jeitinho, sentado no sofá, me lembro como se estivesse até agora, eu estava cozinhando um milagre, estava cozinhando na minha casa, fazendo um macarrão ao pomodoro fresco italiano, e aí você levantou e carinhosamente, com essa autoridade que Deus te deu, fala assim: me conta um pouquinho, que dor tão grande essa que a tua mãe precisa... Estão me avisando que vai cair agora. Então é agora que as pessoas vão ficar aí se quiser ouvir o final da história. Senão vai ficar para outro dia. Então, não, ok, vai firme. Novo, tá bom? Combinado. Tá. Já de volta. Vão entrando aí de novo, gente. Isso. O povo já tá entrando. Vai entrando. Ótimo. Vamos esperar agora o Dr. Tony entrar. Entra aí, Dr. Tony. Opa! Fabrício! Que bom, meu filho! Gente, ô Bruno, cadê Bruno Portigliari? Ajuda aí! Eu acho que ele tá esperando o povo entrar, né? Gente, esse testemunho dele vai estar aqui no meu novo livro. Eu estou escrevendo, né, o novo livro. Aliás, hoje mesmo eu trabalhei um pouco em cima dele. E ele que vai fazer o prefácio do meu livro. Então ele conta essa história. Essa história é muito interessante, né? Com mais detalhes, né? Que ele está resumindo, mas vocês vão ver como que é legal essa história, gente. Tô esperando ele entrar. Como é que convida, Elivane? Ele que tem que solicitar. Stephanie, ajuda aí, seu sogro vai entrar. Fabrício, foi você que me contou. Muito legal. Gente, é maravilhoso, né? Quando a gente vê que família, né?
ela continua nos marcando ao longo da história. Então, as referências entrou agora. Vamos lá. Pronto, ele vai entrar agora. Eu tô e não foi a Stephanie que me ajudou, não, viu? Que a pessoa ajudar o sogro, não. Mas pode vir aqui ajudar também. Vamos lá. Maravilha. Então, continuar a história. Olha, a Cláudia Martins está nos acompanhando. E tem tanta gente amiga, Kelly Souza, tem muita gente querida aí que está nos acompanhando. Mas a Cláudia Martins, tremenda psicóloga, uma conselheira, ela fez counseling conosco, se tornou uma revelação. Então ela está aí junto, diz que está curtindo. Então, só para concluir, depois você pega aí porque eu não quero fazer disso um monólogo. Não, pode falar. Aí você me pergunta, que dor tão grande é essa que a tua mãe tem, que precisa colocar... Você me perguntou, onde é a herpes? Você fala, olha, está toda na região do ventre e tal. Aí você levantou com aquele dedinho assim, do sofá, parece que estou vendo. Você falou, doutor Tony, que dor tão grande é essa que ela precisa colocar para fora? E se está no ventre, tem a ver com alguma coisa vinculada à maternidade. Eu lembro direitinho disso. Aí eu falei, olha, Ilma, eu estou tão bem com minha mãe. Aí você perguntou, mas algum dia tua mãe te pediu perdão? Eu falei, minha mãe me pediu perdão? Não precisa. Nós estamos em paz, falamos sempre. Inclusive, até ontem, contei para minha mãe de uma coisa que tinha acontecido em Buenos Aires. Eu morava com meu pai lá, tinha uma tia que não era tão sensível. Em toda a família sempre tem uma tia que é um pouquinho mais dura de coração. E um dia eu me apresentei para cantar uma música. E eu ganhei. E eu contei isso para minha mãe ontem. Porque a música que eu cantei, quando eu tinha 7 anos, fazia 3 anos que não via minha mãe. Porque quando minha mãe vinha da Itália para me ver, meu pai escondia. Então era uma luta. A ponto que outro dia com a Fernanda nós vimos datas que minha mãe esteve na Argentina, que esteve em Santa Fé e eu não vi. E eu tenho certeza que não é que eu não vi porque ela não foi me procurar. Era porque o esquema da segurança aí estava bem montado, estava bem blindado. Porque me fazia chegar presente, porque me mandava carta, porque me mandava isso. Aliás, eu tinha caixa de carta, etc. Muito bom. E aí eu pego e falo para minha mãe. E essa música, eu conto para a senhora, para você, e falo, inclusive essa música que eu cantei, a minha mãe, eu falei, mãe, inclusive eu cantei uma música que era de um italiano, que chamava Nico Fidenco, mas que ele cantava em espanhol. E com essa música eu ganhei. E a minha tia, quando eu voltei do concurso, que eu nunca vou me esquecer, eu tinha ganhado 100 pesos, que era como ganhar $100, ou 500, ou 1.000, um número significativo. A minha tia falou alguma coisa e eu comecei a chorar, porque eu estava sensível. E aí você falou, mas e você contou isso para tua mãe? Eu falei, contei, ontem. Aí você cantou a música para sua mãe? Eu falei, não, Ilma, 60 anos, cantar musiquinha para a mamãe agora e tal. Aí eu brinquei com você, aquela coisa toda tal. E aí você falou, olha, mas eu acho que você deveria falar para tua mãe e perguntar para ela que dor tão grande ela tem. Para quem está nos ouvindo agora, e algumas pessoas chegaram novas, a Ilma tinha vindo com o Celso porque eu tinha sido convidado para ministrar um casamento na Disney de alguém que tinha fretado um avião, que isso e aquilo, e eu ia ser o ministro que ia fazer o casamento. Uma loucura, gente. Uma loucura, coisa maravilhosa. Feito no castelo, assim, da Disney, numa capela espetacular, olhando para o castelo, com o barco passando, com o pôr do sol, com a festa lá, uma coisa espetacular. Me lembro até hoje a palavra que eu dei. Bom, tudo certinho. E aí, isso aconteceu à noite. 11 horas da noite, nós estávamos comendo um macarrão e falando da minha mãe. No outro dia de manhã, teve uma sessão de fotos em casa,
a mulherada toda arrumada, a mulherada é a Ilma e a Fernanda, o Celso cantando comigo em espanhol, e aí nos montamos no carro, depois do almoço, para ir para o casamento. Todos arrumados, impecavelmente arrumados, elas todas produzidas, porque já tinha feito uma sessão de foto e tal, e aquela coisa. E aí uma, com esse jeitinho dela, sempre carinhoso, mas te cutucando, ela chega e fala assim, doutor Tony, diga aí, Ilma, você falou com sua mãe? Eu falei, pô, Ilma, não deu tempo. Aí nem seja por isso. Então eu tinha comprado um carro naquele momento que tinha um Bluetooth, que ainda não era tão normal. Pá, põe o Bluetooth e ligo para minha mãe. Falo, oi mãe, olá mamãe, como estás? Oi mãe, como você está? Tudo bem? Oi filho, tudo bem? Tal. Como você está? Estou no hospital. Tá. Porque liguei para um celular. Não sei como que tá, e aquela coisa toda. E tal. Falei, mãe, eu quero te falar uma coisa assim, objetivamente. Eu estou com a doutora Ilma, que eu já te falei, que já orou por você, que eu já falei para você dela, e ela está falando, ela me perguntou ontem à noite, qual que é a dor? Que dor é essa tão grande que você tem no teu coração que você precisa colocar para fora? E minha mãe, para quem conheceu, era uma italiana argentina, arretada, chiquérrima, toda arrumada, orgulhosona, dominantezona, bem comunicativa, tinha uma postura que não era fácil arrancar as coisas dela. Ela se relacionava com todo mundo, mas para abrir lá dentro não era fácil. E do nada, olha, para ser franco, eu vi poucas vezes minha mãe chorar. Do nada, minha mãe cai aos prantos no telefone. E ela conta, por primeira vez, eu soube, de que ela diz assim, sim, Tony, eu nunca te contei, mas quando eu estava em São Nicolás, eu tomei 2 frascos de pastilha e eu queria tirar minha vida, porque foi quando o teu pai estava ficando com você, e E ela chorava. E aí a Fernanda borrada, a doutora Ilma borrada, eu chorando, a gente desfigurado já, porque já estava... Facebook. De choro. Chegamos no casamento também. Casamento uma vez. E aí, e da minha casa até a Disney, nós falando, estamos chegando na Disney, eu peguei aí fora, estamos entrando na parte da Disney, e aí a doutora Ilma fala assim, doutor Tony, canta a música para sua mãe. Canta agora para ela. Canta agora. Não consigo falar. Quanto mais cantar, eu falo, mãe, deixa eu te falar a música aqui. Não tem jeito. Okay? Mas foi uma catarse, foi um colocar para fora assim espetacular. Preste atenção, não acabou aí. Passa tudo isso, vamos para o casamento, nos recompomos na porta, todo mundo ela se arrumando, a gente tentando colocar tudo de volta, aquela coisa toda. No outro dia, como todos os dias, e aí, mãe, como você está? Eu estou ótima. Tony, secou. Ela, mãe, não pode ser que tenha secado um dia. O que você passou? Não sei, secou. Mas como secou? Secou. Aí no outro dia, ligo de volta. Tony, não tenho mais nada. E nunca mais teve nada. E quando nós terminamos de falar aquele dia, para não falar que nunca mais teve nada, não seria justo. Quando ela estava no finalzinho da vida dela, que ela partiu faz 2 anos já, né? 2 anos. Quando ela estava no final, vai fazer em setembro. Quando ela estava no finalzinho da vida dela, ela teve um probleminha e o ventre dela se inchou e ela estava com o ventre meio inchado
E nós com a Fernanda falamos, isso aqui tem uma conexão com aquilo que nós falamos. Mas depois soubemos que não era aqui comigo, não era quando eu tinha 3 anos e meio, mas foi uma situação com minha irmã, porque minha irmã falou que vinha e não veio e tal. Então minha mãe ficou sentida e a Patrícia realmente não podia vir porque ela tinha muitos compromissos. Então ela esperava que a Patrícia viesse e conhecesse a casa dela. E aí nós percebemos que tinha de fato alguma coisa acontecendo que tinha a ver com maternidade. Mas o problema de pele, nunca mais. E quando nós terminamos de falar aquele dia, a Yuma orou por ela, e ela sempre ela falava, a pastora aquella que orou por mim, a pastora, e aquela pastora orou por mim e se me passou. Ela, dentro do seu entendimento espiritual, né? Sim, o discernimento que o Espírito Santo estava aí, que o Senhor estava aí, porque aquela pastora, quando orou por mim, ela sempre fazia isso. Gente, é lindo demais. Então, eu queria, assim, só finalizar essa parte, já te passar, Ilma. Essa, para mim, foi uma experiência tremenda. Eu conto sempre. Primeiro, porque é cura. Cada vez que você coloca para fora teus sentimentos. E para quem tem filhos, para quem tem esposa, para quem tem filhos que têm esposas, que lindo é ver quando eu vejo o Bruno, quando eu vejo o Stefano tratar as suas esposas como princesas. A Stephanie está aí, eu sempre falamos para vocês, Stephanie e Britney, que você podia namorar, tá? Mas o dia que decidissem que vocês iam casar, vocês se casam e ser princesas. E elas são princesas na nossa casa. A Stephanie está aí, está participando e sabe que isso é verdade. Assim a Fernanda faz, assim eu faço. E nos sentimos felizes porque sentimos que a nossa casa não é um campo de batalha, a nossa casa é um lugar de paz. Olha, não precisa dizer mais nada para vocês, gente, o que é cura na família. Porque essa história que o Dr. Tony contou, que vocês vão ver com mais detalhes ainda no meu novo livro, porque no prefácio ele escreve. Porque o livro, eu já falei por aí, algumas pessoas sabem, Enigmas da Alma, uma decifração à luz da Palavra de Deus. Então, essa trama, né, enigmática que fica na alma, né, chega um momento da vida que ela precisa ser desvendada para a cura acontecer. E muitas vezes é uma situação, um episódio, um sintoma, porque toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. O corpo fala daquilo que a palavra não deu conta. E ali na sua mãe, aquela herpes zoster no ventre era uma linguagem que dizia 100%. Da dor que ela nunca tinha falado. 100%. Não é? Aquela música foi assim o elo, né? Ela tão profunda a questão, né? A música foi lá no profundo da alma dela, né? E aquilo que ela poderia ter ouvido lá quando você tinha seus 7 anos, que ela nunca ouviu, ela pôde ouvir e receber cura. Então, ela foi curada. Gente, eu só puxei uma ponta do nó. Mas, Ilma, tem uma coisa. Era a música que talvez ela precisasse ouvir, mas era a situação que eu precisava naquele momento para minha vida. Porque a música falava, mãezinha, em espanhol, em italiano, né? Mamita, mamita, mamã, teu filho te quer ouvir. Aquela canção de ninar que você cantava com tanto amor. Dorma, meu bebê, dorme meu bebê, dorme meu coração, e aí vai. Mas então, veja bem, não era uma carência dela, era uma carência minha quando eu tinha 7 anos, porque eu não tinha quem me cantasse aquilo. Então, outras mulheres vieram suprir esse vácuo, esse vazio que ela tinha deixado. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia que existia uma carência e ela tinha uma carência de um filho. Então, quando veio essa cura, ela veio para todos. E cada vez que eu conto, é uma catarse, realmente.
para todos e vai alcançar muitas pessoas com essa história, como já tem alcançado aí nos cursos de coach, de Master Coach, nos cursos da FCU. Então, eu sei que essa sua história é um testemunho real daquilo que a gente fala, que a Bíblia diz, da cura da família, a cura da alma, né? Das dores da nossa alma, que o Senhor transforma, mas especialmente porque também havia dentro do seu coração uma dor guardada, uma carência guardada. E ao cantar a música e ela acolher essa música do outro lado, foi também, soltou, não é, essa dor. Então, é cura na prática. Gente, cura na prática. Eu poderia ficar aqui com o doutor Tony, a gente teria assunto aí para horas e horas, como nós ficamos lá na casa dele nesse dia, que nós quase viramos a noite. Aliás, toda vez que a gente se encontra é assim, né? Pois é. Todas as vezes que a gente se encontra, nós começamos a falar de cura na família, cura da alma e tal, cura empresarial, porque quantas pessoas vão também para um lugar na empresa, né, para um cargo de autoridade, e elas não se autorizam a estar naquele lugar, não é? E eu uso... Mas que vem lá de trás, né, Ilma? Não, pois é. Que vem lá de trás. Que vem lá de trás. Elas continuam como crianças emocionais, reféns emocionais do passado. Eu uso sempre uma frase que diz: quem não aprendeu a obedecer nunca será apto para comandar. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai para um cargo, ela entra para dois extremos. Ou ela vai para o autoritarismo, ou ela vai para a permissividade, para o bonzinho que permite tudo. Por que ela vai para o autoritarismo? As pessoas dizem assim: a fulana era tão bom colega, pegou aquele cargo, o poder subiu a cabeça. Não é o poder que subiu a cabeça, é a fragilidade que aflorou. Por medo que as pessoas percebam o quanto ele é frágil, ele se defende naquele cargo no autoritarismo para que as pessoas não percebam. Então, gente, cura na família, a família que nós carregamos dentro de nós precisa ser curada com a família do hoje, a família que nós estamos hoje, o papel que nós desempenhamos. Um homem, ele se referencia no seu lugar paterno, no seu pai, nas suas figuras de autoridade, assim como a mulher na sua mãe. E tudo aquilo que nós trazemos, uma mulher carrega dentro dela 3 gerações de mulheres, quando não 4. Então, ela reedita na sua feminilidade, na sua maternidade, a história que ela teve com a sua mãe. E aí, esses encontros, né, no presente, né, doutor Tony? O passado e o presente se encontram. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu lidar lá no passado, a gente repete. As carências vêm, a nossa alma vem. E aí você puxa uma ponta, não é? Da trama enigmática. E ali aqueles nós vão sendo desatados. E à medida que os nós vão sendo desatados, a cura vai acontecendo, né? É um processo lindo. Deus lança luz, né? Nós cremos que Deus, ele faz esse trabalho por nós, né? A ciência é fantástica. Eu amo a ciência. Eu amo ler sobre Freud, Lacan, todos os teóricos, né, da psicologia, da psicanálise. Eu amo psicanálise, né? Também da terapia familiar. Eu amo ler, mas a ciência é limitada. Ela tem um limite. Agora, há um poder divino ilimitado, que sabe exatamente os pontos de dor da nossa alma, aquelas feridas guardadas lá, e que ele quer transformar em ponto de cura, porque ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer que a gente cumpra o propósito pelo qual ele estabeleceu. E esses emperramentos que ficam na nossa história do passado, quando a gente quer ser curado, a gente admite: é aqui que está doendo, é essa ferida, é esse sentimento de amor que eu não consigo liberar. Não consigo liberar para minha esposa, eu não consigo liberar para os meus filhos. Eu queria tanto ser mais amável, eu ouço isso muito, mas eu não consigo. O amor está obstruído. Tem um texto bíblico fantástico em Provérbios que diz assim: guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. A vida fica obstruída quando o coração está entulhado de mágoas, ressentimentos, amargura, falta de perdão. E aí é preciso haver encontro de gerações para que a cura aconteça. É fantástico, né? Sabe uma coisa que a gente desfruta demais, Ilma? E eu sempre conto isso, e não conto para vanglória. Meus filhos sabem, inclusive nós falamos essa semana, surgiu uma brincadeira aqui, né? Porque tem alguns códigos, cada família tem um código, e a Stephanie com o Bruno tem um código que quando alguém está repetindo uma história, eles mencionam uma determinada palavra, um toque entre eles, que eu achei muito lindo, que é um lugar onde nós moramos, é o nome de um lugar onde nós moramos. Para mim não está tão presente esse lugar, para o Bruno estava mais, porque tem grandes recordações e positivas recordações disso, e ele traz isso à tona. Mas o que eu queria assim, comentar basicamente é de que num determinado momento em família eu sempre contei de um caso que tinha acontecido comigo quando eu tinha 18, 19 anos e eu namorei uma menina em São Paulo, e o pai dessa menina era um homem tremendamente próspero, tinha 6 frigoríficos e ele tinha um padrão de vida totalmente diferente do meu. E a primeira vez que eu saí com ela, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí uma vez nós estávamos saindo, onde vocês falam? Vamos jantar juntos. Ok, vamos jantar juntos, pai, mãe. E aí, na primeira vez, o homem pagou a conta, na segunda vez, passaram 2, 3 semanas, vamos jantar de novo. Aí nós fomos, eu fui meio contrariado, porque era a minha vez de pagar, mas eu não tinha o padrão deles, e aí morri com a conta, que foi uma fortuna para mim. E na terceira vez, ele chega para mim e fala assim, vamos sair juntos. Tá falando, desculpa, não vamos sair não. Nós vamos para outro lugar, já temos... Mas vamos sair juntos. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. O senhor tem um padrão que eu não tenho. Então, para mim, acompanhar o seu padrão fica muito difícil. Então, deixa eu ir no meu padrão, que tá tudo certo. Porque eu não consigo aguentar isso aí. Mas quem que falou que queria que você pagasse? Não sei quem insistiu. Falou, é meu estilo. Uma aqui, uma ali, ou a gente divide. Aí a mãe dele aproveita e fala assim, olha, Tony, já que estamos aqui, vamos aproveitar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Me conta um pouco de você, me conta um pouco da tua família, conta o que vocês fazem e tal. E aí eu era casca dura. A linguagem de dor se manifestava, porque eu não levava, era no ato, é aquele estilão, não levava para casa. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei assim, o que a senhora quer saber do meu pedregui? Aí eu falei assim, porque se a senhora quiser saber do meu pedregui, eu quero lhe falar que meu pedregui começa comigo. Olha a força profética daquilo que estava sendo falado. E eu estou querendo me referir com isso a 134 pessoas que estão nos seguindo neste momento. Porque talvez você está ouvindo essas histórias e você fala, mas eu não tenho jeito. Eu sou adotado, como que eu faço? Para minhas 3 gerações. Eu sou isso, como que eu faço? Eu estou totalmente estraçalhado, como que eu faço? Eu reconheço que tem um problema em mim. Então eu queria te falar o seguinte, o teu pedregui pode começar com você. E você pode fazer do teu pedregui, a doutora Ilma sabe muito bem disso, nós fizemos o nosso bração familiar, não é de hoje, nós temos um bração dos Portigliatti na Itália que nós compramos, isso, aquilo, mas tem um bração que nós optamos para fazer o nosso pedregui. E esse bração está na palavra, fundamentado na unidade familiar. Nós somos incondicionais. Eu sou incondicional com meus filhos. A Fernanda é incondicional. Eu sou incondicional com a Fernanda é comigo. Somos incondicionais com as nossas noras. Vamos ser incondicionais com nossos netos. Porque a unidade familiar que a gente já colocou no nosso bração familiar. Aí depois nós temos uma outra que é produtividade. Meus filhos tiram sarro de mim e eu reconheço que muitas vezes eu errei por ser extremamente disciplinador. Mas eu nunca vou me esquecer, nesse condomínio que o Bruno falou, que era o Ana Street, eu me lembro de um dia ter chego e eu, às 15 horas, eu pego perdão, era
9 horas da manhã, um sábado de manhã, uma coisa assim, e eu chego para ele e falo, Stefano, vamos, 9 horas. Produtividade. O Stefano pegou, olhou assim, bem despachadão, daquele jeito, o Stefano, pai, eu não me lembro se tinha 14 anos, eu tenho 14 anos. 14 anos, pai. Você só me fala de produtividade. Porque uma marca registrada da nossa família é ser produtivos. A Fernanda é tremendamente produtiva. O Bruno é tremendamente produtivo. O Stefano é tremendamente produtivo. A própria Bruna, que você conhece toda a história, que mora na Nova Zelândia, é tremendamente produtiva. Então, nós somos uma família produtiva. E, por último, representado por um leão, tem a honra. Nós queremos ser uma família de honra. Honramos aquilo que falamos, honramos nossos compromissos, somos transparentes, a nossa casa é transparente, a universidade é transparente, as pessoas são transparentes, o Bruno é transparente, o Stefano é transparente, as nossas noras são transparentes. Está aí. Está aí. Então, o que eu quero falar para essas 133 pessoas que neste momento estão nos assistindo? Isso que nós estamos falando com a doutora Ilma não é um privilégio meu, porque eu sou o ultra, mega, power sujeito que superou as emoções. Não, isso está disponível para você. E o que eu queria te falar agora é que tem uma unção de Deus nesta conversa que nós estamos tendo. A doutora Ilma, eu reconheço nela uma autoridade neste assunto e existe uma unção sobrenatural na vida dela para trazer reconciliação, para que as pessoas tragam consciência do que está acontecendo e para que você possa restabelecer suas emoções, para que você possa falar, independentemente do teu passado, que em Cristo, você, pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, revestido de um manto novo, você pode ser o autor do teu pedregui em Cristo Jesus. Você pode restartar tua história. Você pode dar um restart emocional na tua vida. Você pode dar um restart empresarial na tua vida. Você pode dar um restart familiar na tua vida. Você pode ter uma reinvenção do teu casamento, do relacionamento com teus filhos. Não existe idade para isso. Quando a doutora Ilma falou isso com minha mãe, eu tinha 58 anos, 57 anos. Então não existe idade para uma reconciliação. Não existe idade para você olhar para teu marido, para tua mulher e falar assim, como eu falei ontem para a Fernanda, falei, amor, que bom que nós estamos juntos. Que feliz que nós temos a felicidade de poder olhar um para o outro e falar, nós vamos ficar juntos. Porque a gente se ama, porque se respeita, porque se honra. Então, independentemente das adversidades, das lutas, do momento que nós estejamos vivendo, nós vamos sair. Tudo vai passar. A crise vai passar. A epidemia vai passar. Milhões e milhões e milhões de pessoas morreram desde 1933, quando começou com a peste bubônica. A de hoje, comparada com as anteriores, não é nada. Só que hoje nos sacode de uma forma muito especial. Mas talvez esse seja o momento, como a doutora Ilma começou falando, para você se reencontrar, para você consolidar laços familiares, para você transformar o campo de batalha que virou tua família num campo de paz, num lugar de paz. Porque a transformação não é só para o negativo, é do negativo para o positivo. Então, aproveita este momento de paz, aproveita este momento de unção que está sobre a família, aproveita este momento de abertura de coração, de vulnerabilidade, onde a gente tem a humildade. Eu não é que me considere humilde, mas nunca ninguém pode falar que algum dia eu escondi a minha origem, de onde que eu venho, qual que é meu bração, para onde que eu vou e de onde que eu venho. E eu sempre apresentei meu pai, minha mãe, minha família, minha história, porque eu creio que a verdadeira vitória é quando você supera todas essas guerras pela qual você passou e você tem o privilégio de ver teus filhos te superarem, serem melhores do que você, fazerem coisas espetaculares. E você estar junto, torcendo, virar um verdadeiro intercessor, um verdadeiro... nós torcemos por um time de futebol. E muitas vezes você não torce por um filho, não torce para a tua família, não torce por um sucesso. E quem me conhece sabe,
o quanto que a gente tem de amor por nossos filhos, quanto que a gente investe de paixão, de dedicação, de apoio para nossos filhos, e quanto me alegra. Tem algumas pessoas que, para me cutucar, falam, bom, mas o Bruno está fazendo na universidade um trabalho melhor do que o teu. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque de fato está fazendo. Porque levou a FCU a um lugar melhor e vai levar para um lugar muito melhor. E eu me considero privilegiado de ver alguém que esse é o sucesso, que realmente você consegue ver que supera as tuas próprias barreiras e que transborda em graça, em conhecimento. E nós estamos aí, esperando novembro, porque talvez a gente tenha na família um representante do estado da Flórida. O Bruno está sendo candidato a deputado estadual. Eu sei. Que é um grande privilégio, né? Para todos nós. Nossa, o Bruno, ele foi talhado, né, para isso. Tem todo... Eu creio. Olha, doutor Tony, eu fico muito feliz, porque quando eu escrevi o livro, muita gente pensava que era só teoria, né? Que eu tinha feito a tese de doutorado para apresentar aí na FCU. E à medida que eu fui ministrando a palavra do livro, e as pessoas falavam, mas você teve uma família toda certinha. Eu falei, não, você não conhece a minha história, né? Eu falo, esse livro tem suor, sangue e lágrimas. Por quê? Porque faz parte da nossa história, conta a nossa história. E eu vou também, nesse novo livro, eu vou também contar o meu testemunho, né? Que durante algum tempo eu preferi não contar tão detalhado por ter meu pai ainda vivo, mas agora nesse novo livro eu gostei muito de escrever o meu testemunho. Por quê? Porque hoje a gente já tem a nossa descendência, né? O Eric, meu filho mais velho, é casado com a Leandra, uma menina doce, né, que você já conheceu, preciosa, e com 3 crianças. Tem a Lara, 13 anos, tem o Arthur e tem um temporãozinho lindo, precioso, chamado Theo, né? Que veio bem depois. E tem o Bruno, casado com a Sandra, né? Bruno é o nosso segundo filho, a Sandra também é nora, que trabalha aqui com a gente, né? Ela mora em São Paulo, mas também atende aqui em Vitória, junto comigo. E que as duas, a Leandra e Sandra, são 2 filhas que Deus me deu. E o Bruno e a Sandra têm o Lucas e tem o João, né? 2 meninos preciosos, né? Então, quando nós falamos de cura na família, a gente fala das experiências que a gente teve ao longo da vida com os erros. Eu às vezes paro e falo, meu Deus, se eu, lá quando eu tive meus meninos pequenos, eu pudesse saber o que eu sei hoje, eu teria feito tão diferente. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para os meus filhos, né? Alguém aí colocou que pediu perdão, viu? Acho que foi ouvindo a live. Pedir perdão para os meus filhos. A gente teve momentos, me lembro do encontro de casais, nós pedimos perdão para os nossos filhos, das vezes que nós erramos com ele. Quanto que eu errei como mãe, não é? E sempre fui uma trabalhadora impecável. Eu sempre trabalhei muito, né? E aí, as minhas irmãs estão aí assistindo. A Soninha está aí, né? Sobrinhos, a Tânia também está por aí. Então, nessa trajetória, a gente teve que pedir muito perdão. A gente não tem como voltar ao passado. Quem dera, né, que a gente pudesse voltar ao passado. Então, ficar agarrado, né, nas questões ruins do passado, aquilo que meu pai fez, aquilo que a minha mãe fez, é deitar numa cama de vitimização. E não entender que nós temos hoje um potencial imenso dentro de nós para cortarmos essa história, isto é, resolvermos o passado, um processo constante de resolução, para fundamentar no presente, né, edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Sem dúvida. Eu quero que os nossos netos carreguem esse legado. Porque a herança é aquilo que a gente não tem financeiramente para deixar, mas nós temos um legado para deixar neles. Amém. Né? Amém, eu creio nisso. Que herança a gente deixa legado a gente deixa em. Amém. Amém. Então, eu creio que nós temos
tem dois temas que, obviamente, não é para abordar agora, mas para essas 130 pessoas que permaneceram, que são fiéis, que são resilientes e perseverantes e estão conosco ainda. Tem dois temas que eu amaria ouvir a doutora Ilma falar. Um deles é sobre a autoridade. Não é um momento, porque é um tema mais longo, mas nós vamos marcar, doutora Ilma, para daqui 1 ou 2 semanas, se a senhora topar, e nós vamos falar sobre autoridade. Tá topada. Olha, autoridade. E esse tema tem que ser ouvido por homens e mulheres, porque poucas vezes eu vi alguém falar com tanta graça sobre autoridade, entender o processo de autoridade, e isso vai para os homens e as mulheres. E a doutora Ilma é uma pessoa que jamais, mesmo sendo profunda conhecedora da palavra, ela submete as mulheres a um lugar de absoluta submissão, porque não, ela tem uma clareza, uma graça para colocar esse tema que poucas vezes eu vi. Então, fica aqui o convite. Estamos a 1h30. Eu acho que talvez as pessoas estão todos aí firmes, mas eu creio que seria interessante, a gente marcar para essa nova data, divulgar, os dois vamos divulgar, vamos ampliar um pouco as redes, ir profundo nesse tema e como as pessoas muitas vezes deixam de ser abençoadas por não entender o processo da autoridade, seja homem, seja mulher. E a influência que esse tema tem na vida delas, no profissional e no familiar. E como muitas vezes destroem inconscientemente na criação dos filhos, a autoridade dos filhos lá na frente e o desenvolvimento dos filhos. Então, se você ama teus filhos, se você quer ter uma família que seja de fato um lugar de paz, e você quiser entrar profundo nisso, você vai ser avisado. Fique conosco. Podemos até, se você topar, marcar a data. Poderíamos marcar, talvez no próximo sábado. Eu toparia marcar. No próximo sábado, mesma hora, mesmo canal. 9 horas da noite, Estados Unidos. 8 horas da noite aqui. Nós marcamos esse encontro. Vamos ter um tempo. Aí eu prometo que eu vou botar uma fita aqui para não falar. Para a gente ouvir falar sobre a autoridade. Para ouvir falar sobre a autoridade. Não, quero sim. Tá combinado, sábado que vem, às 9 horas no Brasil, às 8 nos Estados Unidos, 9 horas da noite, né? Nós vamos falar sobre a autoridade, como se fundamenta a autoridade, como que ela se estrutura na nossa vida e como que tudo que nós fazemos tem a ver com como nós lidamos com a autoridade na família. Então, é continuidade pura na família mas com foco na autoridade. E combinado? Aí vocês vão ajudar a divulgar, viu, gente? Vocês vão pegar aí, quando a gente postar, vou pedir logo a Sandra para fazer aí o pôster, e aí vocês vão ajudar a gente a divulgar. Com combinado. Certeza será um tempo precioso. E eu quero deixar aqui o registro. Quando sai teu livro, Ilma? O novo? Eu espero que saia esse ano. Ok. 100 livros são comprados por nós, pela Florida Christian University. Uau, nós achamos que estou falando, os primeiros 100 são nossos. E você sabe que nós compramos mesmo para divulgar esse trabalho. E vamos deixar aqui um abraço para essas 132 pessoas perseverantes, que tiveram resiliência, que ficaram conosco até agora. Normalmente, tem uma pessoa que eu vi que estava nos assistindo, que é o Renato Opisi Blum. E eu quero destacar, o Renato, para mim, é um destaque, um advogado de direito digital, é um líder no Brasil, reconhecido, é um homem que assume que é um homem de Deus, além de ser um tremendo profissional, e eu vi ele indicando outras pessoas para entrar. Convido o Renato para estar junto. Vou mandar, Renato, um livro da doutora Ilma para que você veja, e nos sentimos privilegiados por você estar conosco até hoje. Manda o endereço dele, que eu mando daqui para ele. Eu vou mandar o endereço dele na Avenida Paulista. Eu, terminando aqui, mando o endereço do Renato para que você mande um livro. É um homem que vai ajudar. E olha, uma das especialidades dele, ele tem mais de, creio que são 200 advogados. A especialidade dele é direito digital. E é um homem de um caráter, de uma graça, um cristão de verdade,
que não se envergonha do Evangelho, convidado pela Casa Branca a ministrar sobre direito digital nos Estados Unidos e Washington. Que prazer, Renato! Mas a humildade dele é constrangedora, amo ele demais, um irmão em Cristo, e nós vamos mandar esse livro para que ele veja. E sábado que vem, mesma hora, mesmo canal, assim que você me mandar o cartazinho, eu começo a divulgar e vamos estar junto. Ilma, um privilégio estar com você, sempre alegra nossos corações, e onde eu for, sempre eu vou te honrar, viu, Ilma? Porque você tem um lugar especial na nossa família. Mas eu quero que antes que você saia, você faça uma oração, porque você tem uma unção pastoral na sua vida, não é? Que com certeza é um privilégio nesse momento você interceder por nós. Amém. Por todos os que estão ainda conosco já há quase 2 horas. Eu quero desafiar. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que o Senhor age de uma forma tremendamente veloz. As mudanças, diria um amigo meu, o Paulo Vieira, acontecem rápido. E talvez esse seja o momento que o Senhor escolheu para que você tenha um clique na tua vida diferenciado, para que você reescreva a tua história, seja a protagonista dela, talvez para que você faça um novo oração do significado da tua família, ou talvez para que você, por que não, reinvente a tua família. Você faça um reset familiar de todo este processo. E ainda mais, se você não tiver essa familiaridade com o Evangelho hoje, se você não tiver conectado com a inteligência espiritual e estiver mais na emocional ou mais na inteligência intelectual, por que não abrir essa janela, esse canal para que coisas sobrenaturais possam acontecer? Sejam curas nas emoções, cura no físico, cura na família como um todo. E aproveite essa oportunidade, porque talvez você possa falar, olha, o meu Pedrigui começa comigo. E eu posso te assegurar que o meu Pedrigui começou comigo. E eu sei que o legado que eu estou deixando é um legado de honra, é um legado de graça, é um legado de autoridade, fincado na palavra do Senhor, e sabendo que nós somos, acima de tudo, escolhidos pelo Senhor, temos livre-arbítrio para tomar essas decisões, e você hoje, se você curvar teus olhos, se assim você desejar, se você permitir que a gente ore neste momento para a tua vida, que você curve a tua cabeça como eu vou curvar, e você receba. Sim. Ora também pelo nosso país, né? Os desafios têm sido grandes, né? Com certeza, então, com certeza. Amém. Senhor, nós te damos... Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Não olha para mim agora, não olha para o homem, mas tenta conectar diretamente com o Senhor. Queria que você abrisse tuas mãos para receber. É um sinal, é uma coisa, mas principalmente para receber a graça do Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, invocamos e clamamos pelo teu santo nome. Cremos que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e quando eu me refiro a este lugar, é na casa de cada uma destas pessoas que neste momento estão assistindo. O Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, é aquele que conhece as nossas dores, aquele que conhece cada canto do nosso coração, cada pedacinho, cada fibra do nosso coração. O Senhor sabe o que nós sentimos, o Senhor sabe como agimos, o Senhor conhece nossas motivações, mas neste momento nós estamos totalmente abertos. Nos despimos, Senhor, de vestes, nos despimos, Senhor, de poder, nos despimos de títulos, nos despimos totalmente de qualquer autoridade profissional, mas apenas nos submetemos à autoridade que há em Cristo Jesus. E nós queremos te entregar nossas famílias. Nós falamos aqui de famílias, nós falamos aqui de restauração, nós falamos aqui de que a família é um lugar de paz. Mas se alguém estiver vivendo um momento onde a família se converteu num campo de batalha, nós clamamos por essa família, nós clamamos por essa casa, nós clamamos por esse lar, e nós te pedimos que o Senhor esteja transformando, que entre com tua provisão, com teu poder, que o Santo Espírito esteja nesse lugar, falando com o pai dessa família, com a mãe, com os filhos, que o Senhor esteja realmente colocando o teu manto poderoso de paz, de alegria, de restauração, que cada um deles possa entender que podem reescrever uma história em Cristo Jesus. Nós entregamos o Brasil
Brasil. Nós entregamos o presidente da nação. Queremos Sim, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, que o Senhor restaure. Se por qualquer motivo, neste momento, forças do mal estiverem dividindo essa nação, estiverem dividindo esse poder, nós clamamos para que o Senhor unja, que o Senhor coloque um manto de autoridade novo, que venha a sabedoria do alto, sobrenatural, que venham estratégias, que venham pessoas com fidelidade, que venham pessoas que tenham equilíbrio emocional para ser colaboradores, instrumentos de transformação e não quebradores daquilo que existe, que não venham rasgar aquilo que está já instituído pelo Senhor. Nós clamamos também pelos Estados Unidos da América, clamamos por ambos os países e clamamos pelo universo, pelo globo, que neste momento está precisando de ti. O globo como um todo. Clamamos pela Europa, clamamos pela América do Sul como um todo, clamamos por nossos amados, por nossos irmãos, clamamos pelo povo sedento que neste momento de joelhos clama pela tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor nunca perdeu o comando do globo, nunca perdeu o comando do planeta Terra. O Senhor comanda, mas nós te pedimos que tenha misericórdia, que nós possamos entender qual a direção que o Senhor está dando para cada um de nós. Mas principalmente neste instante, nós clamamos por cada uma dessas 130 pessoas que estiveram conosco até agora, que estiveram ouvindo, que o Santo Espírito de Deus está tocando, que está amaciando esses corações, que está trazendo um discernimento novo e que assim como eu ouvi uma noite, você possa estar ouvindo o Senhor falando ao teu coração por uma reconciliação com o pai, com mãe, com filho, com a esposa, com o esposo, e que você possa entender que aqui não tem interesse nenhum a não ser abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Com o mesmo amor que eu clamo pela minha família, com o mesmo amor que clamo pela minha esposa e pelos meus filhos, pelas minhas noras e pelos meus netos, eu clamo por cada um de vocês nesta noite, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor traga equilíbrio, para que o Senhor prospere os teus caminhos. E quando eu falo de prosperidade, não falo apenas na material, mas eu falo uma prosperidade plena que vem do alto, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade emocional, uma prosperidade familiar, e que como nós estamos olhando para o Senhor e como buscamos em primeiro lugar a justiça, o Senhor é sua justiça, as outras coisas sejam acrescentadas, que o Senhor equilibre os teus negócios, que o Senhor equilibre as tuas finanças, que o Senhor tenha misericórdia deste momento que nós estamos vivendo, que esta unção, que esta graça, que este poder não venha só para o presidente da República, seus ministros, as suas famílias, mas que venha sobre governadores, sobre prefeitos e principalmente sobre aqueles que neste momento estão servindo, sobre os médicos, sobre aquelas pessoas que estão assistindo, colocando suas próprias vidas. E aquelas pessoas que estão nos hospitais têm uma visitação especial, em nome de Jesus. Com humildade, levantamos um clamor sincero para que o nosso país, porque eu considero o Brasil também o meu país, realmente dê uma volta, seja protagonista de uma revigoração geral, em nome de Jesus. A cada pessoa que nos ouviu agora esteja recebendo da parte do Senhor uma bênção especial, não apenas para hoje, mas para sempre. E que aquele que não tem ainda o Senhor no seu coração, aquele que não teve o privilégio de abrir a sua boca e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, em nome de Jesus eu te peço, diga: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e faça uma revolução, que o Senhor redesenhe o meu caminho, que o Senhor multiplique as minhas forças neste momento, e te entrego não apenas minha vida, mas também a minha família. E posso te assegurar, em nome de Jesus, que você vai ver transformações acontecer assim como aconteceu nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Graças Ilma, obrigado, minha amada. Que Deus te abençoe muito. Eu que agradeço. Deus te guarde. E até sábado que vem. Juntos. Se Deus quiser, um beijo aí para Fernanda. Obrigado, minha amada. E que Deus te abençoe. Amém. Use cada vez mais. Obrigada a todos que estiveram e estão conosco até agora. Amém. Deus te abençoe. Um abraço, amada. Deus te abençoe também, Ilma. Tchau, querido. Tá.